Essa é a história de uma improvável. Bem-vindo ao meu mundo, ou se preferir, ao meu testemunho. Mas antes, eu preciso me apresentar. Eu nasci na cidade de São Gotardo, no interior de Minas Gerais. Cresci com os meus avós e junto com a minha mãe também, que me criou sozinha. Quando eu lembro assim da minha infância, eu me lembro de um tempo muito feliz. Eu sempre tinha com quem brincar, vivia ali cercada dos meus primos, dos meus tios, e tive aquela típica infância que as pessoas chamam de infância raiz. Sempre brinquei muito na terra, brinquei muito com os animais, subia na árvore, comia os frutos, enfim, aquele sonho de infância. E desde pequena eu sempre fui muito brincalhona com as pessoas mais íntimas da minha família, muito espontânea, gostava muito de música, tanto que eu comecei a cantar na igreja quando eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe sempre fez assim, ó, das tripas coração, para que eu pudesse participar de tudo. E o que eu mais me recordo é o quão esforçada ela era em me promover, em fazer com que eu pudesse realizar os meus pequenos sonhos e sempre assim, me jogando para a vida, você vai conseguir, você vai dar certo. Sempre foi esse o sentimento que ela me passou e me transmitiu a vida inteira. Mas mesmo assim, eu carregava uma parte em mim que era muito estranha. Eu não conseguia dar nomes àquilo. Com o passar do tempo, eu percebi a ausência do meu pai. E essa ausência, ela foi tomando um espaço tão grande dentro de mim que hoje eu consigo dar nome, mas naquela época eu era só uma criança, eu não saberia explicar, né, expressar em palavras o que eu sentia. Mas era um sentimento de rejeição, um sentimento de não ser amada, de não ser desejada. Por mais que eu estivesse rodeada de amor, principalmente pela minha mãe, uma mãe exemplar, isso não foi o suficiente para preencher essa lacuna que existia na minha vida. E aos 10 anos de idade, eu fui abusada. E esse abuso, ele apenas fomentou, ele aumentou todas as minhas sensações. Era como se fosse uma confirmação de que eu realmente não era merecedora. Foram anos para conseguir entender os meus sentimentos, muitos outros anos para conseguir desvencilhar toda essa história. E hoje falar sobre isso sem remeter à dor. O que aconteceu moldou completamente a minha forma de perceber a minha vida, de enxergar o mundo. Tudo foi alterado, fui quebrada, completamente quebrada. Essa é a primeira parte da minha história e eu precisava começar por aqui, porque foi nesse momento que muita coisa se desconectou dentro de mim. Mas também foi daí que um dia o Senhor começou a reconstruir todas as coisas. E no próximo episódio eu quero te contar sobre quando eu percebi que, mesmo quando eu não o via, ele já estava lá esperando por mim. Beijo!